Então, como vai ser a vacinação da população em situação de rua? Bom dia a todos. Dou início à primeira reunião da Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas para a população em situação de rua, sendo realizada pelo aplicativo Zoom, com várias autoridades e representantes do órgão público do Estado e também município do Rio de Janeiro. Com o número crescente de casos de pessoas contaminadas, assim como o número de mortes no Estado do Rio de Janeiro devido ao Covid-19, é necessário saber quais são os planos de imunização para a população em situação de rua, levando sempre em consideração o estado de vulnerabilidade desse grupo e a falta de acesso à informação. É importante saber de que forma podemos ajudar. A outra situação que muito me preocupa é a subsistência destas pessoas. Segundo o resultado de uma pesquisa nacional, uma grande parte da população em situação de rua tem como fonte de renda o mercado informal, e uma parte menor está no grupo de pedintes. Acredito que toda a crise econômica ocasionada pela pandemia, esse cenário tenha sido bem alterado. Primeiramente, parabenizar o deputado Daniel Librelon pela iniciativa, iniciativa essa que alegra o Poder Executivo, nos alegra em demasiado, porque a temática da população em situação de rua é uma temática complexa e que só pode ser encarada do ponto de vista de execução e elaboração de políticas públicas com a união de todas as esferas. Infelizmente, ainda hoje, com todo o arcabouço e de legislações que temos, profissionais, especialistas na temática população em situação de rua, ainda vivenciamos um momento de práticas muito higienistas voltados para essa população. Inaugurar a frente, em defesa da população em situação de rua nos fortalece a combater práticas higienistas, práticas assistencialistas, onde a gente só se fala de atender demandas dessa população que, de fato, não vão transformar a realidade dessa população e possibilitar que essas pessoas saiam da situação que elas se encontram hoje. A gente, para planejar política pública de verdade, a gente precisa contabilizar verdadeiramente essa população, e não é uma contabilização que acontece somente em um município, a gente precisa elaborar o censo estadual de população em situação de rua. Então, é muito importante que a gente possa aqui estar discutindo também essa questão documental, que é a porta de entrada para o exercício da cidadania dessa população, porque sem documentos ela fica ainda mais invisibilizada. Eu lembro de uma fala de uma senhora que eu atendi, a senhora Maria, a senhora se sente invisível? Aí ela botou a mão na cintura e virou assim: minha filha, eu não sou invisível, vocês é que são cegos. Então, essa a intenção, eu creio, dessa criação dessa frente, justamente para tornar essa população visível, para que possamos enxergar e para que possamos trabalhar juntos. E queremos muito que ele saia dessa situação, porque eles não nasceram na rua. Eles foram para a rua por algum motivo, né? E é esse motivo que a gente tem que estar atento para saber qual o motivo, quando esse povo vai ser vacinado. E o nosso anseio para que essa vacina chegue diretamente para essa pessoa em situação de rua é muito grande. A gente tem o dia a dia em que toda vez que a gente se encontra com eles, a gente pergunta: a nossa vacina vem quando? O aumento dessa população de rua está muito grande, não só homens e mulheres, mas famílias. Tem que ter uma atenção toda especial para eles. Tá? E aí o nosso apelo é que essa vacina venha logo e seja vacina para todos. Nós temos um projeto sendo tramitado na casa da nossa autoria, que ele dispõe sobre a criação de um programa de vacinação itinerante para a população em situação de rua contra o Covid-19. Uma parte da execução do Plano Estadual de Imunização no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma grande conquista para a população em situação de rua. Fico muito feliz em ver, ao acontecer, né, nessa grandeza, porque é muito difícil o dia a dia dessas pessoas. Isso cabe aos nossos políticos, né, que, infelizmente, não pensam muito nesse lado e nessas pessoas, né? Essas pessoas
a maioria deles não votam, então não são todos, claro, não são todos os políticos que pensam dessa forma. Eu queria parabenizar mais uma vez ao deputado Daniel Librelon, né, pela sua atuação, não só na frente parlamentar, mas como sua atuação ao longo dos anos, né, em políticas públicas e pessoais, né, que eu sei de histórias. Pessoalmente, o senhor tem se dedicado à causa, essa causa que é tão difícil. Uma dessas bandeiras são as pessoas em situação de rua. É um trabalho que eu faço há mais de 15 anos. Muito de vocês já devem conhecer o Anjo da Madrugada, é um projeto que se estende a todo o território nacional. E aqui no estado do Rio de Janeiro, eu tive à frente desse projeto, eu me comprometi em fazer da voz a essas pessoas. É que quando a gente diz que quer defender a população em situação de rua, a gente tem que defender políticas públicas de qualidade, porque é justamente esse desmantelamento, essa destruição das políticas públicas, das políticas aplicadas de uma forma intersetorial, né, que levam ao recrudescimento da população em situação de rua no nosso estado e no nosso país. Ou seja, né, quem está pedindo atendimento agora? Quem está na rua? É o garçom, é o porteiro, é o trabalhador de loja, né? Então, será que a gente não consegue se organizar para pressionar todos os entes federativos para que a gente consiga aluguel social, para que a gente consiga transferência de renda? Então, nesse sentido, o que a gente solicita é que seja feita a priorização, sim, da população em situação de rua e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter noção de que as equipes de saúde, elas também têm tido muito problema. A saúde, elas muitas vezes acabam sendo diminuídas, estão com sobrecarga de trabalho, os trabalhadores estão exaustos, e os trabalhadores que a gente tem, porque a rede não aumentou, né? Quando a gente pensa em termos de consultório na rua, alguém me corrija se eu estiver errada, mas a rede de atendimento não aumentou, né? Como é que essas pessoas como é que esses trabalhadores vão conseguir atender esse público para essa questão da vacinação, para a questão da buscativa, para a questão de tomar a segunda dose? A buscativa dá trabalho, né? Se a gente não consegue fazer recomposição das equipes profissionais, né? Então, o que a gente vem aqui defender é que a população em situação de rua seja priorizada na vacinação por esses elementos por nós apresentados, né? Pela questão das comorbidades, pela questão de estar vivendo em situações que não permitem que você faça a higienização adequada, né? Fique em casa. E quem não tem casa, né? Fica como? Só para que vocês compreendam, o nosso mandato ele tem o intuito de dar voz a toda a sociedade. E o nosso gabinete faz também a extensão de ouvir, de entender o posicionamento de cada um de vocês. É uma população que tem de todas as faixas etárias. Foi colocado aqui, são famílias inteiras à margem, né, vivendo ao alento. Quem conhece a população de rua sabe o risco de vida que elas correm, né, o pesadelo que é a noite para o morador de rua. Cristo, antes de fazer o seu sermão da montanha, multiplicou os pães, deu de comer às pessoas, porque ninguém escuta com fome, ninguém escuta com sede. Porque é óbvio que está todo mundo esperando que essa população seja vacinada o mais breve possível pela vulnerabilidade, o grau de vulnerabilidade e risco de infecção. Mas, infelizmente, as doses que estão chegando, elas estão chegando a conta-gotas. Muitas pessoas não interessam por essa bandeira e por essa causa, por morador que se encontra numa situação de rua, não conseguir emitir voto, mas trazer o bem, sem saber a quem, e não mostrar a ninguém, é o defeito de todo cidadão de bem. É uma frase que eu sempre uso, e eu tenho sempre esse empenho